Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanham todos os dias aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Que alegria estar com você, viu? Todos os dias a gente tem essa oportunidade de orar, de ler a Bíblia, estarmos juntos logo no início do dia e ao longo do dia também para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, na internet, no canal de YouTube, o youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. E eu queria aproveitar para dizer para você nos acompanhar ali no YouTube. Se você ainda não entrou no canal, entra lá e se inscreve no canal para você receber também as mensagens, as reflexões do capítulo do dia da Palavra de Deus, tá bem? É muito bom estar na sua casa, estar ali junto com você no seu ambiente de trabalho, acompanhar contigo cada dia a leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu quero fazer uma oração agora pedindo que Deus nos ilumine e nos ajude a entender o capítulo de hoje. Hoje a gente vamos ler o Isaías 38 e a gente, claro, precisa da sabedoria de Deus para compreender mais uma vez este capítulo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus amigos da TV Novo Tempo, canal da Esperança, e agora eu quero pedir ao Senhor que nos capacite de tal maneira que possamos entender a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, vamos lá então, Isaías capítulo 38, o capítulo do dia, fala a cada um de nós várias lições, várias mensagens. E eu separei de maneira específica 7 itens, 7 temas ao ler Isaías 38. Bom, esse capítulo ele trata de uma história, ele trata da doença, da oração, da cura de Ezequias e também do louvor de que Ezequias fez ou proferiu a Deus em virtude da sua cura. E aqui nós temos então alguns destaques. Eu destaquei, por exemplo, o verso 1 de Isaías capítulo 38, o qual eu quero ler para você. Aqui diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí nós lemos o seguinte no final do verso 1. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então nós vemos aqui um problema que aconteceu na vida de Ezequias, ele ficou doente. Isaías, o profeta, foi até ele disse assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Algumas lições aqui. A primeira delas já. Todos nós podemos ficar doentes. É bem verdade que algumas doenças nós chamamos elas, né? Porque nós transgredimos, por exemplo, os remédios naturais que Deus deixou para nós. Vou só citar alguns deles, né? Deus pediu, por exemplo, que nós praticássemos exercícios físicos. Se nós não praticarmos exercícios físicos, nós estamos convidando a doença. Deus pediu, por exemplo, que nós cuidássemos com a alimentação e fôssemos temperantes, equilibrados na alimentação. Se você come de tudo que vem pela frente, come muito, né? Come muita, por exemplo, comida gordurosa, você fatalmente pode ter um problema, ou problema do coração, ou outro problema de saúde. Então, quando nós transgredimos as leis de saúde, nós vamos fatalmente convidar a doença. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto de saúde, a própria TV Novo Tempo, ali no site novotempo.com, você pode entrar ali e ali tem programas sobre saúde, os mais diversos, inclusive artigos sobre a questão da saúde, para você aprender um pouquinho mais, estudos bíblicos que falam sobre o tema. Mas é claro que no mundo de pecados que a gente vive, há doenças que elas vêm independentemente de você cuidar ou não, ter ou não hábitos saudáveis. Por exemplo, há doenças que elas são hereditárias. Tem doenças que você pega por causa de uma bactéria ou de um vírus, né? Nós vivemos num ambiente, num planeta corrompido pelo pecado e a doença vem. Um outro detalhe que esse verso me chama a atenção é o seguinte: quando nós ficamos doentes, primeiro, nós precisamos fazer a nossa parte, ou mudando o estilo de vida, ou também procurando um profissional de saúde, um médico, né, que vai nos orientar de maneira correta qual deve ser a nossa atitude. Mas nós também precisamos orar, colocando nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude a superar esta fase na vida.
Outro detalhe desses dois primeiros versos de Isaías capítulo 38 é a fala de Isaías. Para mim isso foi muito forte. Isaías vem a Ezequias e diz assim, olha, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer. Nós não sabemos o dia da nossa morte. A gente pode morrer de acidente, pode morrer de diversas causas, até de uma doença. No caso de Ezequias, ele ia morrer por causa de uma doença. Então, o profeta vem e lhe anuncia isto. É como aquele médico que diz, você tem 2 meses de vida apenas. Se você soubesse o dia da sua morte, como você estaria? Estaria preparado? O que você faria se você soubesse que iria morrer daqui a 2 dias? O que você faria? Se prepararia? Não se prepararia? Continuaria exatamente a fazer o que você já faz, porque você está nas mãos de Deus? Ou você teria que mudar a tua vida, mudar os teus hábitos, porque daqui 2 dias você vai morrer? Pense nisso, porque a resposta fala muito de quem nós somos e o que nós estamos fazendo, se estamos ou não nas mãos de Deus. Bem, Ezequias orou ao Senhor, ele orou a Deus, confessou seus pecados e ele, em outras palavras, pediu a cura. Interessante que a mensagem de Isaías a ele foi, põe em ordem a tua casa. Para muitos, pôr em ordem a casa é passar a orar mais. Para muitos, pôr em ordem a casa é ir mais à igreja. Para muitos, pôr em ordem a casa significa tomar a decisão e ser batizado. Para muitos, pôr em ordem a casa significa decidir estudar a Bíblia. Para muitos, pôr em ordem a casa significa ser honesto, deixar de ser corrupto, deixar de roubar, deixar de falar mal dos outros, deixar de fofocar. O que significa pôr em ordem a tua casa para você? Eu não sei. Mas faça uma reflexão, faça uma análise de você mesmo. E ore, Ezequias orou, ele pediu a cura e Deus o curou. No versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, verso 5, ouvi tua oração e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus ouviu a oração e lhe deu mais 15 anos. Depois nós vamos ver que isso acabou sendo um laço para ele. Amanhã nós vamos ver no capítulo 39 sobre isso. Agora, Ezequias recebeu a resposta à sua oração. Devemos tomar cuidado com o que nós pedimos, porque nós poderemos receber. E devemos confiar na revelação de Deus e na vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que não seja algo que estamos esperando. Ainda eu destaquei aqui que Deus confirma a sua atuação. Por exemplo, algo interessante aqui, ó. A partir do verso 9, nós temos o cântico de Ezequias. Ele recebe a cura da sua doença e tal, e ele começa a adorar a Deus pela cura que ele havia recebido. E dentro desse conceito, dentro desse louvor de Ezequias, ele diz o seguinte, na sua oração, que é também uma música, verso 18 e verso 19. Ele diz, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Ezequias reconhece aqui que os mortos não podem louvar ao Senhor, porque os mortos estão dormindo. Há dezenas de textos nas Escrituras que mostram que a pessoa que morre, ela está como que num estado de coma profundo, ou seja, um sono profundo, do qual ela será despertada no dia da volta de Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele disse, Lázaro está dormindo. Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus o ressuscitou, ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscita com o corpo restaurado, já estava em decomposição, mas com o corpo restaurado ele sai da sua sepultura, que era uma espécie de uma caverna. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus e ele chama esses mortos de os que estão dormindo. Há vários textos nas Escrituras que mencionam que os mortos estão dormindo, mas aqui Ezequias reconhece, ele diz assim, olha, se eu morresse, eu não poderia louvar o Senhor, porque os mortos não louvam o Senhor, somente os vivos. Obviamente que se os mortos saíssem da sua morte e fossem direto para o céu, através da sua alma, eles iriam para lá para louvar a Deus. Mas Ezequias,
ele reconhece uma revelação do Senhor de que somente os vivos podem louvar o Senhor. Então ele diz assim: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu mais 15 anos para eu te louvar, para eu te adorar. Lindo, não é? A Bíblia é maravilhosa porque ela se completa, as suas informações são informações que nos trazem esperança. E eu quero terminar agora mostrando as lições do louvor de Ezequias. Por exemplo, no verso 15, ele diz que Deus é fiel. Por quê? Porque ele cumpre as suas promessas. Está ali, como prometeu, assim fez. Segunda lição do louvor de Ezequias, ele diz que Deus é o doador da vida. Está no verso 16, ele diz: restaura-me a saúde e faze-me viver. Terceira lição do louvor de Ezequias, ele diz que Deus é misericordioso e Deus perdoa. Está no verso 17, quando ele diz: lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Quarta lição do louvor de Ezequias, ele diz que Deus deve ser adorado por quem está vivo. Versículo 18 e 19, que eu já mencionei aqui. Portanto, há muitas razões pelas quais nós deveríamos louvar a Deus, adorar o Senhor. Porque Ele respondeu às nossas orações ou porque Ele não respondeu. Porque Ele respondeu agora ou porque Ele respondeu depois. Porque Ele nos concede a sua misericórdia e porque Ele derrama sobre nós o seu amor, a sua bondade. Porque Ele é justo e porque Ele é misericordioso. Há muitas razões pelas quais nós deveríamos louvar a Deus. Então, em minha oração agora contigo, eu quero apenas louvar o Senhor por tantas bênçãos que Ele nos concede. Pela nossa casa, enfim, tantas coisas que Ele nos dá diariamente. Vamos louvar o nome do Senhor juntos nesse momento? Faça uma lista, escreva num papel todas as coisas pelas quais você poderia louvar a Deus. E aí, amigo, passe tempo, amiga, louvando o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso. Eu te louvo pela sua bondade e pelo seu amor. Eu te louvo pela salvação em Cristo Jesus. Eu te louvo também pela oportunidade de estar aqui com os meus amigos da TV Novo Tempo e da internet. Eu te louvo porque o Senhor me chamou para esse programa e para falar com os meus amigos. Eu te louvo, pois oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja reavivado por sua palavra.